Vamos lá. Digamos que eu escolhi esse filme e eu quero primeiro fazer uma explicação sobre a parte de resolução. Porque quando a gente faz uma foto, deixa eu aproximar aqui, ó. Conforme eu vou aproximando e eu chego num certo nível, vocês começam a perceber que a imagem fica bastante desfocada. Se eu der mais, inclusive, zoom aqui, ó, a gente só enxerga quadrados. Esses são os famosos pixels. Cada um desses pixels tem uma cor, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui o meu conta-gotas, que está aqui, e cada um deles que clicar, ó, eu assumo a cor aqui, ó. Deixa eu até abrir para vocês enxergarem maiorzinho. Quando eu clicar em cima de uma cor, ele me mostra essa cor na paleta de cores RGB, né? E demonstra como a nossa pele ela é bastante complexa, ela nunca tem um único tom, a gente tem muita variação na nossa pele. E isso acontece por quê? Porque essa imagem é um mapa de pequenos pontos. Conforme eu estou tirando o zoom aqui, ó, estou em 100% agora aqui em cima, 100% de zoom, eu enxergo essa imagem relativamente íntegra. Mas a imagem que a gente vai estar utilizando não vai ser com essa resolução, e agora eu já mostro para vocês como é que a gente percebe isso. Eu vou aqui em cima no menuzinho imagem e vou em tamanho da imagem. Notem, até vou me levantar. Essencialmente, ele vai me mostrar o tamanho da imagem em megabytes, vai me mostrar aqui, ó, as dimensões, 480 pixels de largura por 715 de altura, e eu mostro ela também em centímetros e numa nomenclatura muito utilizada, que é pixel polegada. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma resolução de tela, de todas as telas que a gente utiliza em computadores, tem que ressaltar isso, em computadores, a nossa resolução base sempre será 72 dpi. Esse 72 dpi é para que as imagens não fiquem muito pesadas e o computador consiga dar conta de exibir essas imagens. O que tem acontecido? Atualmente, isso aqui, ó, pixel polegada, é o tamanho de uma polegada quadrada, se eu não me engano é 3,2 centímetros por 3,2 centímetros, é o tamanho de uma polegada. E nessa polegada quadrada, eu encho ela com 72 pontos. Então, a resolução passa a ser a densidade de pontos dentro de uma polegada quadrada. Portanto, se eu quero uma qualidade de imagem melhor, eu aumento a resolução. O que isso quer referir? Para o padrão de impressão, que é o que nós vamos estar utilizando, o nosso padrão é 300 dpi. Eu vou colocar aqui para a gente dizer. Olhem só, eu abri o meu cartaz, e vocês vão fazer, todos vão fazer isso quando tiverem o cartaz de vocês. Aqui está o meu cartaz, ele está com uma resolução bem ruim, mas aqui ainda está tudo certo. Eu vou vir aqui imagem, tamanho da imagem, e na resolução, quando eu colocar 300 dpi, ele automaticamente, ele já recalcula o tamanho da imagem, que antes era menos de 1 mega, vai para 17 mega. E as dimensões, que antes eram 400 e alguma coisa por 715, agora já é 2000 por 2979. E isso aqui é uma resolução ok. Aí eu vou dar esse ok aqui, e notem o que acontece. As duas, deixa eu abrir ela aqui depois diferente, ó. Essa é a mesma imagem, só que eu estourei o pixel dela. O pixel era pequeno, agora eu dei mais resolução, ele ganhou mais espaço. Para eu olhar a menor parte de pixels, notem como agora a densidade é completamente diferente. Antes eu tinha bastante variação de cores, porque eu tinha um arquivo bem menor. Agora, num arquivo bem maior, eu tenho essa densidade, onde eu não vejo mais tanta variação. Eu tenho, então, portanto, muito mais pontos por área. E a área padrão que a gente utiliza para impressão é a polegada quadrada.
Vocês não fizeram essa pergunta, mas é bem importante que vocês entendam. No Brasil a gente usa o sistema métrico. Tá? A gente usa quilômetro, metro, quilo, centímetro. Nos Estados Unidos eles usam um sistema imperial. O que isso quer dizer? Eles usam milha, eles usam jarda, eles usam onça, eles usam polegada. São outras unidades de medida e, infelizmente, como grande parte da tecnologia utilizada em certos recursos foi criada dentro do sistema imperial e não do sistema métrico, a gente acaba tendo DPI, dots per inch, de pontos por polegada, e é uma nomenclatura que não é familiarizada conosco. O que seria familiarizado para a gente utilizar pontos por centímetro quadrado, mas nós não temos essa resolução. A resolução sempre vai operar dentro de uma linguagem de pontos por polegada. Tá? Então é bem importante que vocês reconheçam essas mudanças e agora, sabendo que eu passei para 300 dpi, se eu pegar uma polegada quadrada, uma polegada, no caso é largura e altura, fazendo um quadradinho, e enchendo de pontos, eu tenho agora a densidade de 300 pontos dentro dessa polegada quadrada. É muito diferente de 72. Portanto, eu tenho muito mais informação. Eu tenho uma imagem com uma maior resolução. O que acontece com o telefone que vocês têm na frente de vocês, alguns têm na mão? O telefone de vocês, essencialmente, ele tem uma tela que simula a resolução da tela do computador. No caso, meu telefone tem aqui 1920 pixels por 1080 de resolução, mas não é pontos por polegada, porque é por pontos por polegada, mas não é na mesma referência de computador, porque se eu colocar uma polegada quadrada neste tamanho de tela, eu vou ter uma densidade de pixel que é quase 300 dpi, ou seja, a imagem no telefone, por ser uma imagem menor, mas com uma grande densidade de pixel, o hardware, a máquina para executar essa imagem é muito mais robusto. E quanto maior a quantidade de megapixel, isso era muito famoso há um tempo atrás, quando vocês compraram, os pais de vocês deviam ter comprado alguma Cybershot da Sony, aquelas câmerazinhas que tinha um cartãozinho azulzinho, e todo mundo tinha aquela câmerazinha fotográfica digital. Antes de começar todo mundo a tirar foto com o smartphone, essas câmerazinhas, elas se baseavam numa nomenclatura de megapixel. Você já deve ter ouvido falar disso. Na verdade, megapixel é só a lógica de ter dentro de uma área da imagem mais de 1 milhão de pixels. Como é a lógica disso? Eu mostro aqui para vocês. Olhem que interessante. Essa imagem, eu vou aqui em imagem, tamanho da imagem para eu saber a resolução dela. 2000 por 2979. Vou abrir a calculadora. Aqui. Vou na calculadora, eu vou colocar aqui 2000 vezes 2979. Essa imagem desse jeito ela vai ter 5.9 megapixel. É isso. Quando vocês enxergarem e olharem uma resolução, essa imagem tem 100 megapixel. 100 megapixel é imagem para dedéu, tá? Na verdade, existe um certo embate que não é o megapixel que mais vale a pena, e sim é uma melhor sensibilidade e uma lente de melhor qualidade que vai delimitar uma imagem mais bonita do que a outra. Não ela ter uma super resolução e ter uma lente muito ruim. Tá? Então, a lente com que a gente tira a foto e a forma como o sensor trabalha essa imagem, é isso que vai delimitar se uma imagem é boa ou ruim, e não a qualidade do tamanho do arquivo. Tá? Então, aqui com essa padronagem, com esse tamanho, eu teria 5.9 megapixels, o que é bastante. Tá? Se vocês entenderam essa parte, eu já fico feliz, porque não é uma linguagem corriqueira. A parte de 300 dpi, essencialmente é para uma imagem para impressão, não é para apresentação em telas. E da forma como eu estou colocando aqui, se eu coloquei essa imagem em 300 pixels, ela poderia ser impressa em até 25,2 centímetros de altura
por 16,9 de largura. Notem, não é um tamanho assim estratosférico. Isso é um tamanho assim, ó. Não maior do que isso. Esse seria o tamanho da imagem. Por quê? A imagem original ela já é pequena. Quanto maior for a imagem original de vocês, com um tamanho em pixels maior, e vocês alterarem de 72 para 300, vocês vão obter um tamanho com dimensões superiores a essa que eu coloquei. Por quê? Imaginem que eu tenho uma imagem pequena e coloquei em 300 dpi, ela vai aumentar, mas ela não vai, ela vai aumentar sempre proporcionalmente. Se vocês já conseguiram uma imagem bem grande e colocar em 300 dpi, a chance de vocês terem uma imagem bem maior também aumenta, e isso faz com que vocês consigam ter mais legibilidade dos elementos da imagem. Tá? Isso é essencial para que vocês consigam enxergar melhor ali as partes dela. Ok? Então isso é bem importante, vocês já conseguirem uma imagem com uma bela resolução. Feito. Vamos lá, próxima parte. Assim como no Illustrator, a gente também trabalha com camadas, tá? Talvez vocês não estejam vendo o mesmo layout que eu. No meu layout aqui, ó, eu estou no Essenciais, a maior parte de vocês que vai estar no Essenciais. A gente não vai mudar nesse momento, tá? Mas a gente sim pode mudar a forma de área de trabalho, assim como a gente mexia ali no Illustrator e a gente colocava em layout. Para a gente conseguir então começar a fazer essa imagem, tá? A gente não tem a foto ainda, tá? Eu estou brincando com isso aqui. Eu vou criar uma nova camada aqui, ó, que é a do lado da lixeirinha, e vou pegar aqui, ó, nessa nova camada, eu vou pingar, vou pegar o conta-gotas e vou pingar numa cor, e vou dar Alt Delete. Só pintei ela com a cor base que eu estava vendo ali. Só que conforme eu vou olhando, eu percebo que não é só um preto bem sólido. Tem aqui umas nuances de um brilho, tem aqui embaixo, ó, tipo uma cidade, e é uma cidade obviamente fotografada bem à distância, né? E as pessoas aqui que estão sendo utilizadas, elas, apesar de ter uma luz bem forte, elas são recortadas e feitas nesse mosaico. Então, a Sharon Stone é a camada mais de cima, o Robert De Niro é a camada intermediária, e esse aqui, que é o Joe Pesci, é o camada mais de trás entre as pessoas. Então, a organização das camadas também vai contar isso, neste caso, desta capa. Acima disso, e olha o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer isso aqui, eu vou deixar a opacidade dela, olha só. Eu pintei de preto e eu posso baixar a opacidade do objeto para que eu consiga enxergar o que está abaixo. Isso é bem importante porque isso vai valer para quase tudo nessa atividade, tá? Então eu posso variar para que eu consiga olhar o que está abaixo, mas não é necessário que eu mantenha assim. Depois eu vou colocar a opacidade em 100% para que a gente possa então operar essa camada da maneira que ela precisa. Vamos começar a recriar algumas coisas, por exemplo, essa cidade. Eu vou abrir, por exemplo, eu vou colocar Skyscraper Night. Skyscraper seria uma terminologia para ver a linha do horizonte em algumas cidades. Ó, aqui tem alguma legal, vamos ver, deixa eu pegar, acho que no Unsplash, que são imagens já bonitas e livres. Ó, deixa eu pegar aqui, City Scrapper. Ó, aqui tem uma legal. Deixa eu colocar noite. Ó, imagem noturna assim já começa a ter algumas questões legais. Essa aqui é bonita. Deixa eu clicar numa assim. Até já vou baixar essa aqui. Deixa
Deixa eu ver se tem alguma outra. Essa aqui são a parte paga. Gostei mais dessa aqui, ó. E a das free também. Já era, essa aqui que eu vou usar. Olhem só o que eu vou fazer. Arquivo abrir em seu computador, na pastinha Downloads, e essa aqui. Olhem só que legal. Vou abrir ela no Photoshop. Eu estou com... Calma que ele vai abrir. Olha, tá travadinho. Como eu estou usando o OBS, aqui ele fica... essa aqui é uma janela em questão de perfil de cores. A gente não vai ver isso hoje, tá? A gente sempre vai só dar OK quando abrir esse perfil de cores. E aqui eu já entendo, por exemplo, que a capa, essa aqui, eu estou vendo ela em 16 vezes, ou seja, ela está bem zoom out. Notem o que vai acontecer quando eu puxar desta para esta. Eu só vou puxar daqui para cá, ó, e vou soltar. Ó, eu já entendo que ela está com uma boa referência. Eu vou desligar o preto esse de fundo e vou deixar esse aqui com opacidade para que eu possa então colocar ela no lugar que ela deve estar. Mais ou menos aqui. Vou agora ligar aqui o preto e vou colocar a opacidade dela em 100%. Então, ó, já tenho aqui a minha cidade na minha linha do horizonte. E essa parte preta, se eu quisesse deixá-la preta, ó, já teria a base do meu cartaz feita. Tá? Eu não estou usando nada do cartaz original. É isso, eu só vou usar o cartaz original como referência. Vou fazer mais uma coisa. Vou passar o cartaz original para cima para que eu possa ligar e desligar e poder olhar ele mais rápido. Vocês que vão escolher, tá? Depois para entrega a gente põe para mais de baixo. Vou fazer uma camada nova aqui e eu quero escrever. Então agora eu vou pegar uma ferramenta de texto. Só um pouquinho. Só um pouquinho que ele está pensando. Escrevi aqui Guilherme. Já vou selecionar a mesma cor, ó. Posso pegar aqui meu conta-gotas, pingar bem direitinho na cor, para pintar com essa cor, tá? Deixa eu selecionar aqui a fonte direitinho. E eu não quero essa fonte, obviamente. Vamos pegar uma fonte serifada. O que é serifa? Essencialmente, as serifas são essas perninhas que a fonte tem, tá? A gente vai então trabalhar um pouco com isso para que a gente possa encontrar uma fonte mais próxima. Deixa eu ver nessa tela aqui, essa Minion Pro aqui está mais ou menos. News não. Vou selecionar uma próxima, tá? Não vou pegar bem igual. Eu gostei dessa aqui. Ó, fiz aqui o tamanho. Agora eu vou começar a colocar. Ctrl T. Isso é o atalho para eu redimensionar os elementos. Se eu começar a apertar sem apertar o Shift, ó, pode ver, eu não estou apertando o Shift e ele está fazendo o redimensionamento sem perder a proporção. Vou dar Enter. Caso vocês queiram ver o que é o Ctrl T, é essa ferramenta aqui, ó, transformação livre. E essa ferramenta de transformação livre, quando eu clico nela, eu abro essas handles aqui para que eu possa deixar o tamanho mais próximo do que eu estou utilizando aqui no cartaz. Então vou colocar aqui, ó, meu nome centralizado nessa área. Um pouquinho mais para cima. O primeiro nome está escrito todo em minúsculo, a primeira linha, e o sobrenome está escrito em maiúsculo. Então agora eu vou escrever, vou pegar novamente a ferramenta de texto, vou clicar, vou escrever Schneider. Vou selecionar aqui e vou selecionar a fonte. Opa, peraí que eu não selecionei o texto.
Vou pegar a fonte aqui. Vou pegar, clicar na corzinha dele e vou pingar aqui na cor. Agora, com ela aqui selecionada, Ctrl T. E vou deixar do tamanho que eu desejo. Eles estão centralizados um com o outro. Se eu seleciono as duas camadas, eu posso centralizá-las aqui, ó. Agora elas estão centralizadinhas. Se eu desligar no caso aqui, ó, eu já tenho o meu nome e já tenho a minha cidade já recriada ali. Claro que o meu cartaz tem outras duas pessoas. Posso inclusive colocar apelidos, né, para que não fique ocupando tanta área. Ah, professor, vai ter problema se eu diminuir um pouquinho o tamanho? Não, isso não é um problema. Vocês estão fazendo uma sátira. Se for conveniente deixar os tamanhos um pouco menor para que a composição fique mais fácil de gerenciar, tá tudo certo. Só, por favor, tenta pegar para que vocês tenham fontes, algumas características de cores, o mais próximo, né, para que vocês possam, então, fazer essa recriação. Vamos lá. Outras questões bem importantes. Tudo no Photoshop eu consigo modificar de alguma forma. Eu não vou dizer que eu consigo modificar da forma que vocês desejam. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um portrait. Vou pegar um retrato aqui, ó. Com o rosto um pouco mais lateralizado. Gostei desse aqui. Vou abrir. Vou deixar esse nesse do meio aqui, ó. Deixa eu ver qual que é. É o Jurica. Olhem só que legal. Vou mostrar agora uma coisa bem importante. Para a gente conseguir levar a imagem lá para o nosso cartaz, a gente não vai levar com esse fundo, porque afinal de contas nós não podemos usar o fundo. Eu vou precisar deixar ele transparente. Então eu vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente faz isso. Eu gosto primeiro de duplicar a camada, para caso a gente venha copiando ou fazendo algum recorte errado, a gente não perca nada, tá? Por que eu quis escolher essa foto? Notem uma característica bem importante. A foto está bem focada, mas olhem aqui o ombro não. O ombro não está focado. Porque, claro, a gente usou uma lente aí bem clarinha, né? Então, dependendo da situação, o olho dele está focado, mas a orelha não está. Tá? Então, a gente está percebendo que tem essas nuances. Só que isso promove que a gente faça uma coisa. Eu gosto de explicar dessa forma porque fica um pouco mais fácil de entender. Mas o Photoshop é uma ferramenta muito versátil. E o que torna ele tão poderoso? É a possibilidade de fazer seleções. Volto a falar isso de uma maneira bem específica. Ele é uma ferramenta tão robusta para fazer seleções, e essas seleções eu posso dar novos comportamentos. É isso que torna o Photoshop tão versátil. Não é a parte de pintura, não é a parte de desenho, não. É o fato de tu selecionar uma área, uma cor, uma característica e fazer com ela aquilo que tu deseja. Então vamos lá. Vou começar a explicar uma parte bem simples da parte de seleção. Lembrem, seleção é a parte mais robusta. Eu tenho vários tipos de seleção. Olhem para a minha tela, por favor, que eu vou fazer alguns exemplos. Faço uma seleção retangular. Se eu vou tirar o olho dessa camada de baixo. Se eu der um delete aqui, ó, eu estou vendo agora esse quadriculado. Esse quadriculado é a nomenclatura de transparência. Tá? Toda vez que eu enxergar esse quadriculado branco e cinza, eu não tenho o plano de fundo. Então ele está transparente. Mas notem que se eu aproximar, eu enxergo aqui, ó, o limite está bonito. Eu vou dar Ctrl D. Ctrl D é fazer a desseleção. No menu selecionar, aqui eu tenho todos os menus, é cancelar seleção. Ctrl D. Eu faço essa seleção,
E notem o que eu posso fazer diferente. Eu estou com o mesmo retângulo, em vez de difusão 0 pixels, eu vou colocar 10 pixels. E vou fazer uma seleção um pouco menor aqui embaixo. E vou dar o mesmo delete. E agora eu vou selecionar de novo o retângulo, e vou colocar aqui 30 pixels. E vou selecionar uma área um pouco mais para baixo. E vou apertar delete. Dá para perceber a diferença? Olha que interessante. Essa primeira área foi selecionada com difusão 0, ou seja, aonde a seleção passou, ela pegou. Já essa do meio, com a difusão de 10 pixels. O que isso quer dizer na prática? Eu vou fazer de novo, ele menorzinho. Desculpa, eu dei muito zoom. Ctrl D, deixa eu colocar 10 pixels aqui de volta. E eu vou fazer uma seleção um pouquinho menor e vou dar zoom. Notem que eu fiz uma seleção e ele automaticamente já arredonda as arestas. Porque eu estou difundindo, eu estou deixando difuso 10 pixels. Mas o que isso quer dizer? Olhem para a minha tela, eu vou dar delete para vocês verem o que isso quer dizer. Quando eu tenho uma difusão de 10 pixels, eu tenho exatamente 10 pixels de difusão para fora e 10 pixels de difusão para dentro. Então vocês vão perceber que um pouco aqui dentro da imagem não está sem nada do plano de fundo e 10 pixels para cá, depois, chega num certo ponto, eu enxergo a imagem sem mais essa difusão. Então toda vez que eu selecionar uma difusão, vale para dentro e para fora. Então eu faço essa difusão para ambos os lados da seleção. Eu não quero 10, eu quero 5 para ficar 10 no total. Se eu coloquei, então, portanto, 10, vai ter 10 para cá e 10 para cá. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quando eu faço uma seleção, e eu vou ter que fazer essa seleção aqui no ombro do ator, do rapaz aqui da fotografia, eu vou fazer um teste para ver se eu vou conseguir essa difusão correta. Vamos lá. Não vou usar o retângulo. Eu tenho outras ferramentas bem robustas. Eu tenho o laço, que é 100% manual. Eu tenho o laço poligonal, que é um laço que eu só faço com segmentos de reta. E o laço magnético, que ele tenta ler a imagem e vai fazendo a seleção meio automatizada, mas fica às vezes meio bosta. Tá? E eu vou mostrar primeiro com essa manual. Olhando aqui, eu acho que eu vou baixar a difusão aqui, eu vou baixar para 5 pixels. E eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vou pôr a linha mais ou menos em cima do que seria o ombro dele e vou cortar aqui para fora. Quando eu soltei o clique, ele faz a seleção e vou dar delete. Ó, deletei muito do ombro dele. Deletei muito aqui da imagem que eu não quero deletar. Então vou dar Ctrl Z de novo para tirar, né? Vou diminuir, vou colocar essa difusão em 2 pixels. Vou fazer uma área mais ou menos aqui. Posso fazer essa área do formato que quiser, quando eu soltar o clique ele fecha, tá? Aí, ó, gostei, ó. Se eu for olhar agora aqui, ó, apesar de ter um pouco mais de difusão, eu vou enxergar bem aqui o braço dele. Na verdade, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar mais ainda, eu vou colocar 4 pixels. Vou dar Ctrl D, 4 pixels. Ctrl D para tirar a seleção atual. Já vou explicar um pouco mais sobre a seleção. Vou fazer essa área aqui, ó, mais ou menos por cima. Não dentro, mas bem no limite. E vou dar delete. Tá, eu gostei mais assim. Ficou mais bonito. Tá? Então eu vou fazer essa seleção na beirada dele, mas ele não vai ficar super definido. Tá? Por quê? Eu estou com 4 pixels, ou seja, tem 4 para um lado e 4 para o outro, e essa difusão está fazendo com que eu perceba que esse recorte não fica duro. Por quê? Olhem o que eu vou mostrar agora. Se eu colocar 0 pixels, vir agora nessa seleção, onde eu não sei exatamente onde ela acaba, porque eu não sei, assim, eu não estou vendo perfeitamente a imagem. E eu der delete. Olha o que acontece. Deixa eu aproximar, na verdade. Uma imagem tenta fazer com que o recorte
esteja mais adequado ao visual e o outro recorte está duro. Eu não entendo, de repente, que aonde eu mexi um pouquinho o mouse, pum, já deu um dente ali, já mostrou uma certa inclinação, e depois, conforme você vai vendo essa imagem inteira, fica um recorte muito tosco. Vocês começam a perceber algumas nuances de cores que vazam da seleção, então isso fica bem difícil de ajustar. Ah, professor, mas tem como ajustar isso depois? Tem, mas isso não é o conteúdo para agora. Tá? Eu quero que vocês comecem a entender como é que funciona a parte da seleção correta, tá? Para que a gente possa depois ter mais variações. Bueno, vamos fazer diferente. Vamos para uma outra parte do aqui, ó. Por exemplo, no rosto dele, notem que já tem bem mais definição. Esses cabelinhos que sobraram aqui dele eu vou ignorar, tá? Porque ali já é demais. Já não está tão necessário. E a difusão na orelha tem um pouquinho, um pouco mais difuso. Mas eu vou deixar a difusão dele aqui, ó. Vou deixar em 2 pixels. E eu vou pegar uma outra ferramenta. Eu vou pegar laço magnético. Ele é meio mágico assim, ó, mas vocês vão ver que ele não funciona assim tão bem. Eu vou dar um clique em alguma área. Dei só um clique, agora só vou mexer o mouse. Eu não estou clicando. Nota que ele está criando os pontos para mim. Agora aqui, ó, eu vou subir, ó. Ele fez a curvinha. Eu não dei outro clique ainda. Eu vou vir até aqui, clique, e agora venho por fora rapidão e vou fechar ele aqui. Fechei, bum, criou a seleção. Se eu der delete agora, tá aqui. Tá? Ah, desculpa, ele aqui ficou com 0. Deixa eu dar um aqui. Olha só. Fiz a seleção e eu quero difusão, eu posso modificar as coisas. Selecionar, modificar, suavização ou difusão. Nesse caso é a difusão que a gente quer. Vou deixar 1 ou 2 pixels. Vou deixar 2. Fiz aqui, delete. Olha só, ficou razoável. Gostei que ficou bonito. Vamos lá. Como é que a gente sabe se esse recorte está ficando bom ou ruim? Muitas vezes é legal ter uma cor muito diferente para mostrar se aquilo ali está bom ou ruim. Então, olha só. Eu vou clicar uma nova camada, vou colocar abaixo. Vou selecionar, vamos ser uma cor vermelha. E o atalho de teclado para pintar, eu tenho 2 atalhos base. Olha só, tem aqui, ó, que são alguns que eu tenho, né, de preencher, de traçar. Mas eu tenho 2 cores sempre no Photoshop. Notem só, eu vou colocar um vermelho e um preto. A cor da frente é um vermelho, olhem só, a cor da frente é um vermelho e a cor de trás é um preto. Então essas 2 cores eu tenho como fazer uma seleção rápida para eu pintar essa minha camada nova que está selecionada. Alt Delete, pintei tudo de vermelho, ou Ctrl Delete, pintei tudo de preto. Então Alt Delete a cor da frente e Ctrl Delete a cor de trás. Tá? Então aqui agora eu pintei a cor da frente de novo. Notem o que faz quando eu coloco o vermelho. O vermelho denuncia bem direitinho quando alguma coisa pode melhorar. Tá? O vermelho é uma cor bem cruel para isso. Eu consigo ver o quê? Vejam se vocês também enxergam. Na pele dele, na pele, não é mais mas na pele, vazou a cor do plano de fundo. Ou seja, quando nós estamos muito próximos de uma cor de uma parede, a iluminação do ambiente faz com que essa cor reflita em nós. Então, eu consigo entender que aqui o recorte poderia ter melhorado, e eu consigo perceber que aqui o recorte está legal, mas que a cor do ambiente vazou. Tá? Isso é bem corriqueiro em fotografia, porque o ambiente é reflexivo. Tá? Então, muitas vezes quando a gente faz uma atividade usando o chroma key, que é aquele fundo verde ou fundo azul, muitas vezes a gente tem um filtro só para tirar o quanto o reflexo do croma é aplicado na pessoa. Tá? Isso é bem trabalhoso, mas funciona bem. Essa cor eu não vou me preocupar agora. Quero mostrar isso aqui para vocês. Um processo bem manual. Olhem só que interessante. Mexi só com seleção até aqui. Eu tenho aqui muitas formas de interagir com a imagem. Tá? Por exemplo, eu tenho a ferramenta borracha.
E a borracha sempre só vai ter interação com a camada selecionada. No caso, se eu tenho a camada vermelho selecionada e apertar a borracha aqui, eu apaguei o vermelho. Se eu dei Ctrl Z, tá? Se eu clicar nesse plano de fundo, que é a camada de cima, e apertar para cá, eu estou deletando o plano de fundo e enxergando vermelho. Só que para eu fazer com que essa seleção aqui em volta da orelha dele fique melhor, eu preciso também pensar na difusão da própria borracha. Notem, ó, ela está relativamente dura e eu posso abrir esse menuzinho. A dureza está em 100%. Eu vou passar a dureza aqui para uns, mais ou menos uns 20. E o tamanho eu vou diminuir um pouquinho mais. Vou fazer, ó, mesma coisa. Notem como as beiradinhas dela já estão mais difusas, ó. É pelas beiradas que eu estou tentando fazer. Ó, é pela dureza, eu estou diminuindo aqui a dureza, eu estou fazendo com que, ó, cada vez mais eu consiga enxergar com dureza zero. Eu vou ficar com ela o mais difusa possível, dentro desse tamanho. Como eu sei que aqui na orelha eu tenho esse cantinho, eu preciso chegar ali, eu vou diminuir um pouquinho mais esse tamanho, eu vou diminuir para 7 pixels. E olha o que eu vou fazer, eu posso vindo e apagando manualmente essa beiradinha. Eu ainda assim enxergo que a cor vazou, mas o recorte está bom, porque eu estou com ele com difusão, tá? Essa difusão ela é essencial para que a gente consiga um recorte ainda mais perfeito, tá? Vocês vão precisar recortar toda a imagem. O Photoshop também muitas vezes já ajuda. Dependendo de como for, eu posso, como por exemplo aqui, ó, fazer, deixa eu ver um... Também pode ser, esse ainda não é exatamente o que eu quero, mas eu quero sensível a conteúdo. Eu tenho aqui a parte de pessoa e vamos selecionar ele aqui. Opa, peraí que eu tirei. Deixa eu mostrar aqui. Ele tá lentinho aqui meu computador por causa do OBS, tá? Vou selecionar uma área do cabelo junto aqui, ó. Vou selecionar bem perfeito. Fazer uma área próxima à aresta. Notem aqui como a seleção já está ficando bem direitinho. Só um pouco. Ele está bem lentinho. Não estou conseguindo mexer. Ó, tá indo. Agora eu vou descer um pouco mais a seleção aqui para pegar o dorso dele. Só um pouquinho que está lento, vocês estão vendo, né? Eu já tinha diminuído aqui. Vou colocar essa área aqui junto. Agora está indo. Está indo devagar ali, mas eu já cliquei.
Só um pouquinho, tá indo devagar ainda, mas tá indo. Ó, pessoal, eu não selecionei ele completo, tá? Isso é proposital para depois eu até mostrar como a gente pode reforçar algumas coisas. Deixa eu dar um ok aqui. E agora, olha só, eu entendo que ele recortou o fundo, mas tem diversas falhas. Isso aqui eu estou mostrando para vocês porque as diversas ferramentas que o Photoshop já tem automatizadas, não necessariamente elas vão te dar o melhor resultado, tá? A gente sempre pode fazer uma seleção bem manualzinha, bem para que a gente consiga fazer o café com leite ali, o arroz feijão bem feitinho e ficar legal. Estou mostrando, obviamente, uma ferramenta bem que eu não operei ela 100%, tá? Falhou aqui no olho, faltou um pouco nessa lateral aqui do pescoço, a roupa aqui não ficou finalizada. Então, eu não gostei disso e eu vou deletar essa máscara que ele criou, tá? Então tá aqui, opa, peraí que eu peguei tudo. Excluir máscara, tá? Vou fazer diferente. Dentro dessa perspectiva, por favor, pessoal, vou mostrar aqui as outras maneiras. Uma das formas mais ágeis a gente deletar uma área é esse laço poligonal, por exemplo. Vou deixar a difusão aqui em 0. Vou fazer aqui os limites, vou pegar relativamente próximo da imagem. Vou fazer aqui alguns poucos cliques. Lembrando que eu quero apagar o que está fora, tá? Eu não quero retirar necessariamente ele da imagem ainda. Estou vindo aqui por fora, estou apertando espaço para navegar. Fechei e dei delete. Ó, já deletei uma área maior, agora eu não enxergo 100%, né, do plano de fundo. Eu posso também fazer com a parte de varinha mágica, né, também é um dos efeitos que também utilizam. A gente tem essa varinha mágica, tem a seleção rápida. A seleção rápida também é uma ferramenta que funciona. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa seleção rápida, deixa eu até tirar o vermelho de fundo para vocês entenderem. Vou selecionar esse cinza. Ele tenta, eu só cliquei, arrastei um pouquinho no cinza, ele já me abre uma seleção incorporando essa lateral, essa parte cinza. Se eu quero mais partes, eu vou apertar Shift para adicionar mais áreas nessa seleção. Ó, selecionei mais uma área aqui, mais uma área aqui, mais para baixo. E eu não estou dizendo que isso aqui vai ficar perfeito, tá, pessoal? Isso aqui é tudo das partes mais automatizadas. Aqui aconteceu um erro. Tá vendo? Ó? Tá pegando a blusa. Eu não quero pegar a blusa. Para eu retirar essa seleção, eu aperto Shift para adicionar, Alt para diminuir. Então, ó, aperto Alt, mudou o íconezinho ali para um menos, e eu clico aqui na roupa dele. Ó. Ele vai começar a voltar a interpretar o que tinha na imagem, mas vocês vão ver que essa é uma imagem que não consegue me gerar um resultado, porque o fundo não está exatamente liso, perfeito com relação às cores. As cores aqui estão muito similares. Por isso que às vezes fazer uma seleção e tu configurar o que tu deseja, faz com que tu tenha muito mais precisão. Muito mais mesmo. E vocês vão recortar vocês na imagem, tá? Eu vou dar eu vou deletar esse plano de fundo só para vocês verificarem como esse recorte não vai ficar bom. Vou aproximar. Notem nessa lateral aqui da orelha, ó, ficou vazando algumas coisas. O cabelo aqui ficou super estranho, ó. Do nada, assim, ele tentou interpretar a imagem, mas ele não consegue pegar perfeito. Então, não é isso que eu desejo, tá? E não é isso que vocês vão recortar vocês mesmos com esse tipo de precisão. Não é esse resultado que eu desejo que vocês consigam obter. É algo bem mais profissional, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z, vou dar mais um Ctrl Z. Ctrl D, eu desselecionei. Eu não vou falar tudo de recorte hoje, porque afinal de contas recorte é uma parte bem complexa, tá? Eu quero mostrar as outras ferramentas que a gente tem aqui. Eu tinha falado do laço magnético.
que a gente dá um clique e ele vai fazendo o restante, ó. Dou um clique aqui, ó, pode ver, ele que está fazendo essa curva. Eu vou sair por fora aqui. A difusão desse aqui está 0. Selecionar, modificar, difusão, vou colocar 2 pixels e vou deletar. Estando aqui com 2 pixels de difusão, ficou razoável. Com 0 pixels de difusão, ficaria bem ruim aquela aresta, tá? Então existem muitas formas de fazer isso. Mas agora eu vou focar numa outra coisa, para vocês entenderem como a seleção é bem robusta. Quando eu tenho uma área, olhem só, peguei a ferramenta de retângulo e fiz isso aqui, ó. Selecionei uma área e nessa área eu vou dar um Ctrl D, vou deixar a difusão em 0. Vou fazer essa área aqui, ó. Mais para baixo. Só não quero pegar a pele dele. Eu quero pegar esses cabelinhos aqui em específico, quero usar algumas outras coisas para eu mostrar alguns outros recursos. Grande parte do que a gente faz no Photoshop, a gente também faz baseando em cores. E é tão legal que a gente consegue fazer esse tipo de seleção porque a gente escolhe uma área, tá? Então, se eu for aqui em cima, estou com isso selecionado, e eu venho aqui selecionar, e eu vou em intervalo de cores, olha que interessante. Eu consigo compreender, ele me mostra o mesmo retângulo aqui, e se eu pingar aqui nessa cor, nesse cinza de fundo, nota como ele praticamente está deixando alguns cabelinhos, e eu consigo, ó, aumentar ou diminuir esse grau de seleção. Eu não quero aumentar muito ele, mas eu quero pegar essas cores e clicar em outras partes dela, porque essa cor ela não é assim super uniforme. Vou dar OK. Notem como essa seleção ficou muito diferente. Eu estou selecionando agora aquela cor de fundo. Se eu dar delete agora, olha o que acontece. Eu enxergo mais dos cabelinhos. Os cabelinhos eles não estão perfeitos, não, mas está muito melhor do que fazer aquela linha e selecionar e já deletar. Concordam, né? Ou seja, eu estou mostrando algumas variações. Esse intervalo de cores, aonde o cabelo modificou a cor, ou seja, muito do que ele incorporou aquele plano, a cor do plano de fundo, se modificou aqui, tá? Então eu enxergo que aqui eu tenho uma variação de cores, depois eu posso tratar elas para que eu consiga interpretar melhor esses cabelos. Mas isso aqui é um tipo de seleção já muito mais aceitável do que a gente fazer uma varinha mágica, esse restante aqui em cima, e ele simplesmente não interpretar essas variações. Porque nós estamos baseando a seleção em cores. Na próxima aula, quando a gente for fazer as fotos aqui, se vocês, algum de vocês tiver alguma foto tipo aquele da Audrey, ele é bem de rosto, a gente vai fazer com o fundo para cá. A gente consegue então deixar esse fundo, facilita, porque daí a gente enxerga direitinho o limite entre o que está no cabelo e o que é o plano de fundo. A gente consegue devagarinho, dependendo do que vocês têm de situação, por exemplo, uma imagem com pouca luz, que vocês têm uma imagem, eu posso apagar as luzes do ambiente, usar uma lanterninha, usar os flashes ou as lanternas dos telefones de vocês para a gente iluminar diferente essa cena, essa foto, a gente faz isso aqui também, a gente consegue chegar num resultado bem próximo do que é a referência do cartaz de vocês. Mas isso é que eu quero que vocês compreendam que essencialmente a gente só está trabalhando a parte de seleção, a gente não começou ainda a mexer na foto. Por quê? Tudo que a gente for fazer aqui no Photoshop, como por exemplo, criar uma nova camada, e eu pego um brush, eu vou pegar um brush, eu quero vermelho, quero só para ser uma cor bem diferente, tá pessoal? E esse vermelho eu vou aumentar esse pincel, o tamanho dele, ó. Quanto mais eu... Aqui já vai um atalho de teclado, ó, colchete, ó, menos e mais. Eu não preciso abrir aquele menuzinho. Se, por exemplo, eu quero fazer com que a pele dele, em alguma parte, fique mais avermelhada, eu posso fazer uma área aqui, ó, pegando... Eu quero pegar a pele, tá? Não o cabelo. E eu pego com que esta camada, que tem isso pintado de vermelho, eu posso mesclar isso com o que eu já estava colocando. Então, por exemplo, onde ficou mais brilhante, a gente percebe mais a textura da pele.
aonde ficou menos brilhante, mais escuro, eu já não enxergo mais tanto a textura. Eu tenho outras formas, por exemplo, deixa eu vir aqui essa de adição fica legal, sobreposição de cor também, cor mais clara não tanto, essa de sobrepor fica bem, e essa de luz indireta acho que ficaria melhor. Digamos essa luz indireta, e eu posso pegar agora aqui, ó, por exemplo, a minha borracha, posso aumentar a minha área da borracha e posso apagar um pouco dessa área que está sobrepondo ao cabelo. E eu quero fazer com que a pele dele esteja avermelhada nesse ponto. Posso diminuir ainda mais esse brush, posso fazer um pouco mais desse aparo para que eu não fique aqui tão exato, para que eu não vaze tanto essa cor nesses pedaços. Opa! E posso tirar aqui. Eu estou querendo pintar a testa dele. Dá para perceber como se eu estivesse fazendo uma maquiagem. Mas não precisa ser somente com cores sólidas. Eu posso mexer na própria imagem também. E isso eu posso mexer com algumas ferramentas, como por exemplo, subexposição, superexposição. No caso, essa sub eu vou deixar mais escurecido. Notem o que vai acontecer com o rapaz aqui. Ó. Deixa eu selecionar a foto. Foi ao contrário. Ele se maquiou tanto para ficar sem olheiras, eu vou deixá-lo como se ele estava de ressaca. Não, ele está só... Não, ele está de ressaca mesmo, ele dormiu pouco. Vamos fazer o seguinte. Agora um efeito nada a ver. Eu achei que ele está com olhos pequenos, eu quero aumentar os olhos dele. Olha que interessante. Eu posso vir aqui nos filtros e eu posso vir a ferramenta de dissolver. Deixa ele abrir. Eu vou pegar essa aqui de inchar, desculpa. Vou aumentar aqui o brush. Lembrando, eu achei que os olhos dele são pequenos, tá? E eu achei que o nariz dele é muito grande. E eu acho ainda que ele tem o nariz um pouco torto, então eu posso pegar a minha ferramenta aqui do dedinho e posso empurrar. E eu quero deixar a ponta do nariz dele mais tortinha para o lado. E acho que a boca dele também pode diminuir. Então eu posso tanto vir pelos limites aqui da boca, tentando fazer, tirando o preenchimento labial que ele poderia ter feito. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo bem manualzinho, tá, pessoal? Fica tosco e eu estou distorcendo bastante do plano de fundo. E se eu habilitar a foto que está embaixo, ó, só ligar, ó, eu posso fazer um antes e depois. Ó. Coitado, né? Tá? Vocês vão poder fazer isso em vocês. Tá? Inclusive, parte do que essa atividade propõe, caso vocês queiram modificar algo no rosto de vocês, é por conta, não é obrigatório, e isso aqui está mais como um recurso. O interessante desse tipo de configuração, de tratamento de imagem, é que eu quero que vocês olhem para a capa e tentem mimetizar, inclusive, o efeito que a imagem tem. E a minha atenção individual com vocês vai ser para que vocês consigam perceber as nuances de cores, como vai estar a parte de contraste, como vai estar a parte de exposição, como a gente pode modificar alguns parâmetros para conseguir chegar lá. Como, por exemplo, vou usar essa aqui do rapaz, vou tirar aqui o vermelho dele, vou deixar ele com o tratamento dele. Grande parte das imagens que é utilizada em cartazes, eu vou aqui, ó, e esse menuzinho é um dos que a gente mais vai utilizar, tá, pessoal? Mais mesmo.
A gente está com a imagem selecionada, imagem, ajustes. A gente tem uma quantidade bem grande de ajustes aqui. Já vou liberar vocês para o intervalo, então só vou mais mostrar esse. Dentro desses ajustes eu posso, por exemplo, ajustar a exposição. Posso deixar a imagem mais clara, mais escura. Posso definir um pouco mais de dramaticidade dela, mais contraste em vez de só brilhos e sombras. E essencialmente, imagens de cinema são utilizadas dessa forma. Eles estouram muito o contraste porque eles precisam representar as feições da pessoa, ele precisa representar. Se eu for mostrar aqui, por exemplo, o cartaz que eu estava mostrando, que eu estava querendo utilizar, vocês vão perceber, a gente consegue identificar que os rostos, a pele, eu consigo perceber muito bem as cores, mas notem como as sombras e os contrastes são duros, para que a gente perceba bem essas nuances. E lembrem que um cartaz de filme, normalmente ele por ser impresso, um filme não tem como garantir a qualidade de impressão em todos os países. Então, para manter uma identificação daquilo que está aparecendo, carrega-se no contraste para que tu não perca numa nuance de cores que ficou ruim. Tá? Então, isso é uma característica que eu vou ajudando vocês individualmente para que vocês percebam. Essa foto que tu está usando, tu vai carregar um pouquinho no contraste, mas tu vai ter que deixá-la mais rosa. Tu vai ver que alguns dos contrastes que são utilizados, ou os tons médios, são puxados mais para o vermelho. Eu vou ajudar vocês para que vocês identifiquem e cheguem nesse tipo de registro de cor. Tá? Então, não é uma ciência exata, mas é legal vocês irem exercitando o olho para perceber isso. Ok? Vou parar a gravação, libero vocês para o intervalo, depois a gente retorna. Graças.